Prontinho. Vamos lá. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar o PowerPoint, o slide? Ainda não, professora. Vamos lá. E aí, galera? Tá indo agora? Agora sim. Agora sim. Pronto. Então, a gente vai estudar hoje um CPC novo, que é a continuação, né, dos nossos estudos, que é o CPC 21, e ele é bem facinho, super importante também, porque às vezes a gente pode ser que vá precisar usar isso daí na nossa prática. Vai depender muito de onde vocês vão trabalhar, né? Se é a empresa em que vocês forem trabalhar ou que vocês já estão trabalhando, né? Se produz ou não produz, né? As famosas ITRs, né? As informações trimestrais, né? E que aqui a gente vai chamá-las de demonstração intermediária, né? Então, são as ITRs da vida. E o nosso estudo de caso hoje vai ser com a Petrobras, né? Vamos ver como é que a Petrobras ela publica suas ITRs, né? Então, aqui é o nosso sumário, né? O que, que a gente vai ver, o que, que a gente vai estudar. E aqui é a nossa introdução, né? Então, a IAS 34, ou CPC 21, né? Vai justamente tratar de nos explicar como produzir essas demonstrações contábeis intermediárias, né, que são as ITRs, as informações trimestrais, que elas são bem úteis, né, para os investidores. Por quê? Né? Por que ela é tão útil assim? Porque um balanço, né, uma demonstração de reporte anual, tem um espaço muito grande entre uma e outra. 12 meses para você fechar um balanço, né, e apresentar. Então, você só vai ter alguma informação sobre aquela empresa daqui a 12 meses. E ao longo de 12 meses, muita coisa acontece, né? Então, a gente precisa saber a quanto andas, né, os números da empresa em um período mais curto, né? Principalmente para quem vai atuar no mercado de investimento, no mercado de ações, no mercado de compra, né, de aquisição de empresas, porque você tem que saber alguma coisa nesse intervalo aí menor. Então, a cada 3 meses, tá certo? As empresas que são SA de capital aberto, elas vão apresentar, e também as empresas de grande porte, né? Elas vão apresentar as informações trimestrais, onde você vai ter ali os números das empresas, as demonstrações contábeis em um intervalo menor para que você possa fazer um acompanhamento mais próximo, né? Um acompanhamento mais perto e que você possa entender aí a capacidade que a empresa tem de gerar fluxos de caixa, a situação financeira, os indicadores, né? Em um espaço de tempo aí menor do que um ano. O período intermediário é aquele que é inferior ao exercício social completo, que são 12 meses, e no Brasil esse período intermediário vai depender da atividade de uma das empresas, né? Então, em bancos e seguradoras é semestral, demais empresas é trimestral. Se bem que bancos e seguradoras também publicam demonstrações trimestrais. Então, todas as empresas listadas em bolsa, as empresas de grande porte, as sociedades anônimas de capital aberto fechado, elas vão publicar suas demonstrações trimestrais, tá? É extremamente comum isso no nosso meio, tá? Como principais objetivos é a tempestividade, né, que você vai dar uma atualização das informações sobre aquela empresa em intervalo menor, que é o intervalo intermediário, período intermediário, novidades, né? Você vai atualizar os usuários sobre o que está acontecendo naquela empresa, né, em relação às últimas demonstrações contábeis.
e custos, né? Por quê? Porque você vai evitar duplicação de informações. Você não vai repetir o balanço todinho com aquela montanha de notas explicativas, aquele montão, aquele textão, como a gente costuma dizer, né? Você vai ter uma nota explicativa mais fit, né? Mais light, mais justinha, né? Apenas com as informações selecionadas que sejam aí úteis e relevantes, tá? Bom, as ITRs, elas têm o jeitão delas, né, exatamente igual às demonstrações completas. Você vai ter o balanço, a DRE, a DRA, a DMPL, fluxo de caixa e notas, tá? Você vai ter a mesma coisa, não vai mudar nada. O que vai mudar é o conteúdo das notas explicativas. Por quê? Porque vai ser em menor quantidade e você não vai repetir aquele textão das políticas contábeis que a gente tem nas informações anuais. Então, nas informações anuais, você vai fazer a nota explicativa carregada, né? Então, as políticas contábeis, elas são completas, você vai escrever, né? Todo aquele resumo da ópera que a gente está acostumado a ler, mas nas ITRs, eu vou mostrar para vocês, ela é mais enxutinha, tá? Ela é mais condensada. Caso a entidade divulgue ou publique o conjunto completo das demonstrações contábeis no relatório intermediário, elas vão ter que estar em conformidade com o CPC 26. O CPC 26 é o pronunciamento técnico que trata da preparação e da apresentação das demonstrações contábeis. Então, as ITRs, que são as intermediárias, as trimestrais, elas vão seguir as normas que vão exatamente reger as demonstrações completas, as demonstrações normais. Então, as ITRs, elas seguem aí as mesmas normas que são válidas para as demonstrações anuais. Não vai mudar absolutamente nada. Se a entidade divulga ou publica o conjunto de demonstrações contábeis condensadas nos relatórios intermediários, tais demonstrações devem incluir, no mínimo, tá? Os grupos ou subgrupos de contas e seus totais. Que danada é isso? Então, grupos ou subgrupos. Então, o ativo circulante com as contas, o ativo não circulante com suas contas, o passivo circulante também. Então, você vai ter que apresentar essas ITRs a mesma cara e careta que as demonstrações anuais completas elas vão ter. Até porque a gente precisa tomar cuidado e respeitar a comparabilidade. Então, nas ITRs, a gente vai apresentar a informação trimestral fazendo menção a uma outra demonstração anterior, para poder manter a comparabilidade. Então, você não pode se furtar e omitir linhas nas demonstrações trimestrais, porque elas vão ter uma base de comparação com as outras, né, com as anteriores, com as normais, as anuais. Então, você não pode apresentar uma informação, um balanço trimestral de uma forma ou de um jeitão diferente daquele que vai ser o anual. Da mesma forma, a DRE, da mesma forma, o fluxo de caixa e a DMPE. Agora, as notas explicativas, aí sim, elas vão ser mais enxutas, né? Menores, né? E você pode colocar alguns itens de linha, né? Algumas contas adicionais. É permitido que você faça isso caso a sua omissão, ou seja, caso essa não apresentação dessa informação faça com que a demonstração contábil intermediária ela fique enganosa, tá? Então, tudo isso para dizer, pessoal, que as ITRs seguem o padrão das informações anuais completas, com as mesmas linhas, com as mesmas contas, o mesmo jeitão, o mesmo cara crachá. A única coisa que vai mudar realmente aí vão ser as notas explicativas, tá? Que vão ser menores, mais enxutinhos.
A entidade deve também apresentar o lucro por ação, lucro líquido, né, da DRE, dividido pela quantidade de ações. Por que ela deve apresentar o lucro por ação, tá? Porque essa informação, inclusive, ela é obrigatória para as empresas que trabalham aí com ações, as sociedades anônimas, tá? Isso, claro, quando essa informação ela se torna obrigatória, né? Como eu acabei de falar, ou seja, ela está dentro do alcance, né, do CPC 41, que é o CPC que trata do resultado por ação. E a demonstração contábil intermediária, a ITR, ela deve ser elaborada em bases consolidadas, se as demonstrações anuais também forem consolidadas. A gente também vai ver isso. Então, você tanto tem as demonstrações das empresas controladoras, como você vai ter as demonstrações trimestrais das empresas consolidadas, tá? Tanto as individuais como as consolidadas. Então, se a empresa tem o processo de consolidação, muito bem, ela vai ter que fazer a consolidação trimestral. Então, consolidação, ela não vai acontecer apenas no final do ano. Não. A consolidação, ela vai acontecer a cada trimestre, se, evidentemente, houver a configuração jurídica de grupo empresarial. Então, vai ter que consolidar a cada 3 meses. Esse pronunciamento não requer nem proíbe a inclusão das demonstrações contábeis separadas ou individuais, ou seja, é o que eu acabei de falar. A gente vai ver isso na Petrobras. Você vai ter as demonstrações contábeis das empresas individuais, da controladora, né? Como você também vai ter as demonstrações consolidadas, tá? Então, não, esse pronunciamento aí, o 21, ele não requer e nem proíbe que nessas informações trimestrais você inclua as demonstrações contábeis da empresa controladora, tá? Então, você vai fazer aí uma réplica daquilo que você apresenta nas suas demonstrações contábeis anuais. E aí, por fim, o que eu acabei de falar, né? A questão da comparabilidade, né? Ou seja, você vai precisar, nas demonstrações trimestrais, fazer o famoso cara crachá, né? Comparar o trimestre que você está apresentando com o resultado anterior, né? Essa comparabilidade, ela vai precisar acontecer. Então, colocamos aqui um exemplo, né, do balanço patrimonial, onde você tem o primeiro trimestre de um ano de 2013, né? Então, você vai pegar esse primeiro trimestre de 2013 e você vai comparar com o balanço encerrado em 31 de dezembro de 2012. Então, você vai ter o ano de 2012 fechado e o primeiro trimestre de 2013 comparado, né? Então, você vai ter o ano fechado e o primeiro trimestre comparativo. É por isso que as linhas, né, das contas do ativo e do passivo da trimestral acompanham, tá certo, o anual. Por isso que não vai dar para você... Professora... Oi, amor, diz. Desculpa lhe interromper. A senhora pode repetir mais uma vez, por favor? Repetir? Isso. Eu vou repetir dessa forma, vê como vai ficar melhor. Eu vou repetir com o nosso... Não, cadê? Aqui, achei. Não, também não é isso. Agora. Vocês estão enxergando minha tela? Turminha linda. Sim, professora. Aqui, salve, né? Olha ela. Tchau. Petrobras. Ó, vê como é que funciona. Estão vendo aqui o trimestre, né? O que eu falei para vocês? Que
vocês podem encontrar nas trimestrais as demonstrações individuais e as demonstrações consolidadas. Aqui são as individuais. As demonstrações individuais são as demonstrações da controladora, da empresa mãe, tá? E aqui para baixo, você vai ter as demonstrações consolidadas. Tá vendo aqui? Então, tanto você vai ter a individual, como você vai ter a consolidada. As linhas das demonstrações trimestrais, elas seguem o padrão das anuais. Por quê? Porque eu tenho que comparar o meu trimestre com o ano anterior. Olha aqui, ó. Então eu vou ter todas as... Eu não vou ter um resumo das contas. As contas elas vão aparecer aqui cheias. Por quê? Porque eu vou comparar, ó, o meu trimestre de setembro com o ano de 2000, o trimestre de setembro de 21 com o ano de 2020. Tá vendo? É isso que a gente está falando sobre a comparabilidade. A gente vai comparar. No caso do balanço, e esse é o cerne aí do CPC, né, 21, que é o que a gente vai pedir para vocês prestarem atenção. Porque, vê só, no balanço patrimonial, eu comparo o trimestre com o ano. Então, se eu tiver o primeiro trimestre, eu vou colocar aqui 31 de março em relação a 31 de dezembro. Segundo trimestre, 30 de junho em relação a 31 de dezembro. Setembro, 30 de setembro em relação a 31 de dezembro. Entendeu? Então, no balanço patrimonial, o esquema é o trimestre que eu estou analisando, acumulado, em comparação sempre ao ano fechado do exercício anterior. E as mesmas contas. Eu não posso suprimir linhas, porque como eu vou fazer comparativo ao ano que se encerrou, ele vai ter que estar completo. Fechou agora? Ficou mais claro? Ficou sim, professora. Turminha, deu para entender? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, professora. Diga lá, meu amor. Assim, pela lógica, eu pensaria antes, né? Por que não comparar o trimestre atual com o mesmo período do ano anterior, ao invés de comparar com o ano inteiro? Qual a justificativa para isso? Porque o balanço patrimonial, ele é uma demonstração contábil em base cumulativa. Isso é uma característica do balanço patrimonial. Então, quando você vai construir a informação do balanço, contas a receber, por exemplo, né? Contas a receber. O contas a receber, ele é uma conta que ela é cumulativa. Ela é estática, ela não é dinâmica. Então, o balanço patrimonial tem a característica de ser uma demonstração estática. Então, ela é cumulativa. Então, você vai acumulando saldo. É diferente da DRE. A DRE, tá enxergando, amor? Tá conseguindo enxergar? Sim, sim. A DRE, você quando apresenta, a Petrobras, ela tem uma forma particular de apresentação, tá? Ela vai apresentar o trimestre atual, isto é, de 1º de julho a 30 de setembro, que é o trimestre, tá? Ele vai mostrar o trimestre acumulado, isto é, 1º de janeiro de 21 a 30 de setembro, e ele vai comparar o trimestre atual com o trimestre do exercício anterior. O que a norma pede é a coluna número 2 e 3. A norma vai pedir para você apresentar a coluna 2 e 3.
O Entendi, trimestre. questão de obrigatoriedade mesmo, né, da norma. Isso. Mas aí eu trouxe a Petrobras, porque a Petrobras ela tem uma forma de apresentar muito legal. Ela abre tudo. Então, você está vendo aqui a Petrobras, ela está mostrando o trimestre acumulado comparativo ao trimestre anterior, a coluna 2 e 3 é a norma, e ela ainda vai puxar para o ano anterior. Então, o acumulado do anterior é de 1º de janeiro de 20 a 30 de setembro de 20, entendeu? Aí ela vai trazer o trimestre atual, o acumulado do exercício, ou seja, 1º de 21 a 30 de setembro, o igual trimestre do exercício anterior, 1º de julho de 20 a 30 de setembro, e o acumulado do exercício anterior. Então, ela tem uma forma de apresentar diferente. E, por sinal, muito interessante. Eu acho muito bacana. Tá? Quais são as colunas, professora, que a norma pede? Oi? 2 e 3? Quais são as colunas aí que a norma pede? É 2 e 3? A norma pede o acumulado do exercício atual, que é 1º de julho de 2021 a 30 de setembro, e o acumulado do exercício... não é o 2 e o 3 não, viu, meu amor? Você me perdoe. É o 2 e o 4. Porque eu estou vendo aqui que o 3 está fazendo menção ao primeiro, né? Esse carinha aqui é o trimestre atual, que é 1º de julho a 30 de setembro. Ele está comparando com 1º de julho a 30 de setembro do ano anterior, né? A norma pede o 2 e o 4. Agora, ok. A norma pede 2 e 4. Aqui ele está mostrando o trimestre atual e o trimestre anterior, e ele está mostrando o que a norma pede, que são os 318 versus os 197. Esse carinha aqui, ó, versus esse carinha aqui. E, por sinal, que trimestre, hein, da Petrobras, não tinha nem visto isso. Dá uma olhada aqui. Ó, o trimestre do ano anterior, a bichinha faturou 70 milhões. Esse trimestre, a bichinha faturou 3 vezes mais, velho, 121. Não, 2 vezes mais, 121. Quase 2 vezes mais. Que salto, hein? Opa aqui. 121 para 70. Caraca. E aqui ela faturou 318 aqui, nesses 3 trimestres, contra 197. Então, bem, do jeito que vai as coisas, tem que faturar, né? Eita, danou-se. Rapaz, deixa eu ver aqui. Opa aqui. 31 milhões versus um negativo. Um de prejuízo. O acumulado 75 versus 54. Tá bom. Não é não? Não tinha nem visto isso. Eu abri. Versus 54 negativo, né, professora? 54 tem prejuízo. Então, eu abri aqui a Petrobras para mostrar as demonstrações. Eu não tinha nem me apercebido dos números. Fui ver os números por acaso agora. Quando eu olhei, eu disse, oxe, peraí, danou-se. Tá bom. Mas, enfim, voltando aqui à nossa história. Então, a norma, ela tem essa característica. Ela pede no balanço patrimonial o trimestre em relação ao ano, para o balanço patrimonial, e para o restante, pessoal, é comparativo. É trimestre a trimestre. Lembrando que, só para confirmar, o que a norma pede é o número 2, coluna 2, versus coluna 4. Turminha, tudo certo até aqui? Sim, sim. Tudo certo, professor. Vamos voltar para cá. Então, essa é a nossa comparabilidade.
A entidade deve incluir em suas demonstrações contábeis intermediárias uma explicação dos eventos e transações que sejam mais significativos, né, para a compreensão das mudanças patrimoniais, econômicas e financeiras. Então, ele está querendo falar aqui sobre as... Ah, meu Deus, cadê? As notas explicativas. Então, aqui, ó, são as notas explicativas, tá? Então, essas informações, as informações contábeis intermediárias são apresentadas com as alterações relevantes ocorridas no período. Que foi o que a gente acabou de falar. Então, a gente só vai colocar em nota explicativa aquilo que foi relevante, sem a repetição de notas explicativas que foram previamente divulgadas, né? E consideram as informações consolidadas, que no entendimento da administração proporciona uma visão abrangente da posição patrimonial, que é o balanço patrimonial, a posição financeira, que é a questão mais do fluxo de caixa, e do desempenho, que é a questão da DRE, né? Complementadas por algumas informações individuais da controladora, né? Lembrando que a norma diz que as publicações das demonstrações individuais, elas são opcionais. Portanto, tais informações contábeis devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais, né? Porque é a partir da demonstração financeira anual de dezembro de 20 que parte as demonstrações intermediárias de 21. Então, as demonstrações intermediárias de 21 vai dizer, né, que está preparada e apresentada de acordo com a IAS 34, né, que é o CPC 21, que a gente está estudando agora, e com as IFRS, CPC, CVM, etc. e tal, né? Então, nas práticas contábeis, que são as políticas contábeis, ela vai dizer, ó, as práticas contábeis e os métodos de cálculos das informações trimestrais são os mesmos da preparação das demonstrações financeiras anuais completas, ou seja, a gente parte da demonstração de 31 de dezembro de 20, que é a completa, e começa a trimestral de março de 21. Você parte do final de 20 e começa a construção de 21, tá? E aí ela vai começar aqui a apresentar as notas explicativas. Pode ver que é bem resumido, tá? Se você pegar as notas explicativas da Petrobras, elas são gigantes. Gigantes, elas são imensas. É um livro de contabilidade. Mas aqui não, aqui ela só resume. Por que ela só está resumindo? Porque a informação completa está lá em 31 de dezembro de 20. Ok? Turminha, tá ok, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Tudo certo, professor, tudo certo. Vamos seguir. A informação divulgada com relação a esses eventos e transações deve ser utilizada para a atualização de informações relevantes, ou seja, o que você vai ter na trimestral é somente as informações relevantes, né? As atualizações apresentadas nas demonstrações contábeis anuais mais recentes, ou seja, aquilo que eu falei, ela parte de 20 e atualiza as trimestrais de 21. Então, quais são os eventos, né, que devem ser evidenciados? Uma lista, né? Redução do estoque ao valor líquido de realização, impairment, se houver. O impairment de ativos financeiros, imobilizados, intangíveis ou outros. E também as respectivas reversões. Reversão de quaisquer provisão de custos para reestruturação. Aquisições e baixas do imobilizado. Assunção de compromissos para a aquisição dos itens do imobilizado. Então,
Por exemplo, quando a gente vai olhar para cá, deu meu imobilizado. Contas a receber, o aging, os estoques. Aqui no estoque, ó, ele vai colocar estoque consolidado. Aqui não houve irrecuperabilidade dos estoques. Deixa eu pegar aqui a nota explicativa que fala sobre o imobilizado, tá? Ué, cadê o imobilizado dela? Já estou no passivo? Nossa, ela nem mostrou imobilizado. Mineração variável, salários, imposto de renda e contribuição. Tributos. O aging. Ué, cadê o danado do imobilizado? Tá na página 40. Página 40, vamos para lá. Página 20. 25. 31. 33, 34, 35, 7, 38, 40. Pronto, tá vendo aqui? Estão enxergando, pessoal? Sim, professora. Ó, ele vai colocar ó, as adições, as baixas, as transferências, depreciação, impairment, aqui, ó, constituição, reversão. Então, aqui é um exemplo de nota explicativa do imobilizado, com tudo isso que a gente está falando. Se houver impairment, o que é que foi constituído, o que é que foi revertido, quanto foi a depreciação, quanto é que foi adquirido, quanto é que foi baixado, quanto é que foi transferido. Tá vendo? Tá tudo aqui. E aí ele está fazendo toda aqui, ó. Saldo em 1º de janeiro de 2020. Saldo em 31 de dezembro de 2020. E aqui vai para 30 de setembro de 21. Então, como é que funciona uma demonstração completa, né? Você vai apresentar 1º de janeiro de 20 a 31 de dezembro de 20, e depois você vai apresentar 31 de dezembro de 21. Como a gente está na nota trimestral, você vai ter 1º de janeiro de 20, 31 de dezembro de 20, e aqui depois você vai ter 30 de setembro de 21, que é o trimestre que a gente está. E do mesmo jeitinho. Se tiver adição, o que é que foi de adição? Se tiver baixa, o que é que foi de baixa? Se tiver transferência, o que é que foi transferência? Se tiver impairment, se tiver reversão de impairment. Então, tudo aqui bem certinho, tá? E aqui, essa parte aqui de baixo, essa parte aqui, ó, é justamente a parte do trimestre em que nós nos encontramos. Então, essa parte aqui de cima é o ano anterior, e essa parte aqui de baixo é o trimestre em que a gente está. Deu para entender, turminha? Tá tranquilo? Tá sim, professora. Tranquilo. Vamos lá. Eventos e transações significativas, né? São outras informações que devem ser incluídas nas notas explicativas, caso não sejam evidenciadas em quaisquer outro lugar dessas demonstrações, tá? Então, alguns exemplos. Declaração de que as políticas contábeis são os mesmos quando você compara com a demonstração contábil anual mais recente. Então, é o que eu acabei de mostrar para vocês. É aquela declaração que inicia dizendo que as políticas contábeis
desse trimestre são exatamente as mesmas do ano anterior. Se houver operações sazonais, comentários e explicações sobre essas operações sazonais. Se houver algum item não usual, natureza e valores desses itens não usuais, né? Como é que isso daí vai afetar o ativo? Como é que isso daí vai afetar o passivo? PL, resultado, fluxo de caixa, além de outras informações. Se as demonstrações contábeis intermediárias estão de acordo com o pronunciamento, que também foi o que a gente tinha mostrado, né? Então, a demonstração intermediária segue o CPC 26, segue o que está disposto na CVM, segue o IAS, segue as normas brasileiras, ou seja, ela dá uma declaração de que o que está ali é uma continuidade do que você deixou em 31 de dezembro de 20. Tá? A demonstração contábil intermediária não deve ser descrita como estando de acordo com os pronunciamentos do CPC, a menos que cumpra com todos os requerimentos dos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações. Tá? Isso aqui, pessoal, é mais a questão mesmo do que está descrito na norma. Tá? E aqui é o que a gente também já tinha mostrado para vocês, que são os períodos de apresentação. Então, balanço patrimonial do período intermediário corrente comparativamente ao final do ano anterior. Então, balanço patrimonial, a gente já tinha visto. Vou voltar para lá. Aqui. Balanço patrimonial, trimestre atual versus o ano anterior. Mesmas linhas, e essa é a forma de apresentar a comparabilidade. DR. Tanto a DRE como a DRA. Você vai comparar com os períodos intermediários do exercício social anterior. Então, demonstração do resultado abrangente, período intermediário corrente, né? E acumulado, no exercício social corrente, comparado com os períodos intermediários do exercício anterior. Na verdade, corrente e acumulado, pessoal. Corrente e acumulado. Então, é o seguinte, o corrente é esse aqui, e o acumulado é esse aqui. Então, a DR e a DRA tem que ser apresentado no período intermediário corrente. O período intermediário corrente é o trimestre atual. E o período intermediário acumulado é esse aqui. É o acumulado atual. Então, é o atual e o acumulado versus o trimestre anterior e o acumulado do anterior. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquila, professora. Turminha, dúvidas? Nenhuma, professora. Até agora nenhuma também, professor. Vamos embora. DMPL. Acumulado no ano, com a demonstração comparativa também acumulada. Então, aqui está a DRE e aqui está a DRA. Então, a DRA, demonstração do resultado abrangente, mesmo esquema, né? Trimestre atual e o acumulado. Trimestre anterior e o acumulado.
A DMPL é essa aqui. A DMPL, ela vai fazer o quê? 1º de janeiro de 2001 a 30 de setembro, tá? E ela vai fazer isso acumulado aqui, ó. A gente vai comparar 1º de janeiro de 21 a 30 de setembro em relação a 1º de janeiro de 20 a 30 de setembro de 20. Primeiro de janeiro de 21 a 30 de setembro. 1º de janeiro de 20 a 30 de setembro de 20. Ok? Turminha? Tudo ok. Ok, professor. Ok. Ok. Então, demonstração das mutações do PL acumuladas no ano com aquela comparativa ao exercício social anterior. Fluxo de caixa acumulado no ano com a demonstração comparativa também acumulada no ano anterior. Fluxo de caixa está aqui em cima. Então, fluxo de caixa. 1º de setembro de 21 a 30 de setembro de 21, comparativamente a 1º de setembro de 20, com 30 de setembro também de 20. Então, resumo da ópera é o seguinte. Balanço. O acumulado do trimestre atual, comparativamente ao ano anterior, fechado, trimestre atual com o ano anterior fechado, DRE, trimestre atual e o acumulado, versus trimestre anterior, acumulado anterior. DRA, do mesmo jeito. Fluxo de caixa, acumulado do ano versus acumulado do ano anterior. DMPL, acumulado do ano versus acumulado do ano anterior. Então, isso daqui é o que a gente precisa ter guardado em mente nas demonstrações intermediárias. Como a gente vai comparar, mesmos itens de linha, políticas contábeis mais resumidas. Se, por exemplo, a entidade divulga ou publica demonstrações contábeis intermediárias semestralmente, né, ela deve apresentar as seguintes demonstrações contábeis no seu relatório. Então, se ela apresenta semestralmente, né, a cada 6 meses, a intermediária é a cada 6 meses, então o balanço patrimonial vai ser de 30 de junho, comparativamente ao ano anterior. A demonstração de resultado abrangente, a DRE, ela vai acumulado a acumulado, de junho de 20, de junho de 21 a junho de 20. Fluxo de caixa segue a mesma história da DRE e a DMPL também segue a mesma história. Só o balanço patrimonial que vai o acumulado de onde a gente está versus o encerramento do ano anterior. Turminha, tranquilo até aqui? Tudo tranquilo. Tranquilo. E aqui é um resuminho, né? Então, como é que ela vai fazer? Se a entidade divulga ou publica demonstrações contábeis intermediárias trimestrais, então a gente vai
fazer aqui o comparativo, tá? 31 de março é o primeiro trimestre, a 30 de junho é o segundo trimestre e 30 de setembro, terceiro trimestre. O balanço patrimonial vai ser primeiro trimestre, terminando em março, comparativamente ao ano anterior, segundo trimestre, terminando em junho, comparativamente ao ano anterior fechado, terceiro trimestre, terminando em setembro, comparativamente ao ano anterior fechado. Né? E é aquilo que a gente acabou de explicar. A DRE vai de trimestre a trimestre, né? Então, primeiro trimestre, de janeiro a março, comparativamente ao trimestre anterior, de janeiro a março. Segundo trimestre, né? Você vai ter de janeiro a junho desse período, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, de janeiro a junho do ano anterior, né? Não esquecendo de colocar o trimestre em questão. Do jeito que a Petrobras apresentou, né? O trimestre em questão versus o anterior e o acumulado em questão versus o acumulado do mês anterior. E aqui é para os 9 meses, né? Então, você vai ter os 9 meses acumulado e o trimestre em questão também em relação ao mês anterior. E a DMPL, né? Você vai ter o primeiro trimestre comparado com o primeiro trimestre do ano anterior, o segundo trimestre acumulado comparado com o segundo trimestre acumulado do ano anterior e o terceiro trimestre acumulado comparativamente ao mesmo período do ano anterior. Fluxo de caixa segue a mesma lógica, né? Primeiro trimestre comparado com o primeiro trimestre do ano anterior, segundo trimestre acumulado comparado ao segundo trimestre acumulado do ano anterior e o terceiro trimestre acumulado comparado com o mesmo período do ano anterior. Ok. Ao decidir como reconhecer, mensurar, classificar ou evidenciar um item na demonstração contábil intermediária, você sempre deve levar em conta a questão da materialidade ou relevância, né? Mensuração, as demonstrações intermediárias, né? As mensurações das demonstrações intermediárias podem estar assentadas em estimativas de maneira mais extensa, né? Ou seja, você pode se delongar um pouco mais no que você vai divulgar naquele trimestre, comparativamente com as anuais. Já que você vai estar falando daquele trimestre, então, tudo que se referir especificamente a ele, você pode falar de uma forma mais extensa, haja vista que você está dentro do trimestre, né? Então, como você está ali dentro, você pode se estender um pouco mais, o que não vai acontecer nas demonstrações anuais completas, onde você terá que fazer um resumo da ópera. E aí ele vai falar sobre a materialidade, né, que é o que é materialidade ou relevância, né? É quando você deixa de falar sobre aquele assunto, a omissão pode fazer com que a sua tomada de decisão seja modificada, né? Então, quando é que eu sei que algo é material ou relevante, né? Quando eu tenho a ideia de que aquela informação ou a omissão daquela informação modifica a tomada de decisão. O principal objetivo aí da materialidade é assegurar que as demonstrações intermediárias incluam as informações relevantes, né? Ou seja, as informações que seriam capazes de modificar a minha tomada de decisão naquele período intermediário. E aqui a questão das divulgações, né? Então, se as estimativas de um montante
reportado nas informações trimestrais for alterada significativamente e não tiver sido divulgado ou publicado naquele período intermediário, então você vai colocar isso em nota explicativa nas demonstrações anuais, tá? Então, se você vinha publicando aquilo ali e você não vai publicar naquele período em questão, você vinha publicando no primeiro trimestre, né? E aí aquela demonstração, aquele número foi alterado, então você vai precisar colocar isso em nota explicativa, né? Justamente, né, explicando o porquê daquela alteração. Então, vinha no primeiro trimestre, vinha no segundo trimestre, e no terceiro não aconteceu. Então, por que é que não aconteceu? Ou o contrário, né? Não tinha no primeiro, não tinha no segundo e aparece no terceiro trimestre. Então, o que está acontecendo ali? Então, você precisa justificar isso em notas. E com relação às políticas contábeis, né, se forem as mesmas políticas contábeis, né, que serão aplicadas, então a entidade deve aplicar as mesmas políticas nas suas demonstrações intermediárias, com exceção de alterações, né? Então, se forem feitas alterações nas políticas contábeis, então você vai, evidentemente, naquele trimestre que está iniciando o ano, você vai alterar a política contábil, então você vai precisar, então, explicar isso em notas, né? Então, por exemplo, um fato que explica bem direitinho isso daí foi a questão da mudança dos arrendamentos, né? Da contabilização dos arrendamentos. Então, você tinha a forma de contabilizar um arrendamento de um jeito e, no outro ano, saiu o CPC de arrendamento, que mudou completamente a forma de você mensurar os arrendamentos, contabilizar os arrendamentos, né? Então, houve uma alteração nas políticas contábeis, né? Então, se houve alteração da política contábil, então, nas trimestrais em que se seguem, né, você vai precisar explicar o reflexo daquela mudança de política contábil em relação às demonstrações anteriores que estavam com uma outra política, né? O arrendamento vinha de um jeito, virou o ano, mudou a política contábil, daquele trimestre para frente, os números foram apresentados conforme uma outra política, né? Então, você vai precisar explicar isso em cada trimestre que vai sendo fechado. Se forem as mesmas, então não precisa se delongar tanto, já vista que são as mesmas políticas, tá? A única coisa aí são as exceções de alteração de política contábil. É aí que você vai mexer em cada trimestre. Tá? Então, por exemplo, os princípios para reconhecimento e mensuração das perdas ou de estoque ou de impairment, né, devem ser os mesmos que seriam adotados se a entidade fosse fechar o balanço naquele ano. Né? Então, quando a política contábil é a mesma, não tem mistério. Você vai adotar os mesmos critérios que você fazia ou faria se você fosse fechar o balanço naquele ano. Agora, se a gente alterar essas políticas contábeis, como foi o caso real aí dos arrendamentos, né? Aí você, dependendo da alteração que você vai ter que fazer, você vai precisar fazer um quadro onde você modifique, onde você explique, olha, no ano anterior era assim, e a partir de agora, nesse trimestre, vai ser com uma nova política contábil, né, diferente da anterior. Você vai mostrar aí o impacto desta mudança da política contábil. O CPC das demonstrações trimestrais ainda diz que, dependendo da alteração, você pode dificultar a análise da demonstração em comparação com as anteriores, que foi exatamente o que aconteceu com os arrendamentos. Na próxima aula, eu vou trazer o balanço de uma empresa que foi afetada com os arrendamentos. Vou pegar uma trimestral para mostrar para você bem direitinho, pessoal, como é que isso ficou nas notas explicativas, tá? Pronto. Então,
partir daqui, a gente vai dar uma pausazinha e a gente continua com esse assunto na próxima aula. Eu vou trazer uma demonstração contábil de uma empresa que passou pelo processo da adoção do CPC de arrendamento e como é que isso foi impactar na demonstração trimestral dela, como é que isso ficou em notas explicativas. Uma paradinha aqui. Turminha, até aqui deu tudo certo? Tudo tranquilinho? Tudo certo, professora. Tudo ok. Tranquilo. Tudo certo, tudo certo. Graças a Deus. Fico feliz. Vou desgravar, como diz a história.